Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou me apresentar. Eu sou Afonso de Rosângela. Eu sou Rosângela de Afonso. Amém? Glória a Deus. Já prepara aí o nosso slide. Eu gostaria de... Eu vou mudar aqui, alterar. Eu gostaria de apresentar a minha esposa, quem ela é. Primeiro, ela é a minha amiga. Ela é a minha companheira, é a minha cúmplice, é a minha amada, é a minha esposa. Aquela que Deus colocou na minha vida. Amém? Glória a Deus. Ela é canal de bênção na minha vida. Amém. Agora, deixa eu completar. Eu quero dizer quem é essa mulher. Porque essa mulher é muito importante para mim. Você está olhando para ela assim. Muitos aqui talvez nem imaginem o que ela é. E muitos me perguntam bem assim, o que é ser esposo de uma militar? Ela é militar. Capitã do corpo de bombeiro, está ainda major daqui a pouco. Mas além de tudo é psicóloga. Me avalia o dia todo. Me analisa o dia todinho. Amém? Você já ouviu aquela... Acho que é uma frase que diz, santo de casa não faz milagre? É isso. Não faz milagre. Então não tem como. Não tem como ser psicóloga dentro de casa. Dentro de casa eu sou mãe, sou esposa. E sou vó, gente. Amém? Eu quero primeiramente agradecer o convite. Eu sei que o convite não foi para a gente, foi para os nossos pastores, a pastora Itamar e o pastor Jorge Abreu, mas eles estão viajando e aí nos deu a honra de nos apresentar, né, e nos indicar para estar aqui apresentando uma palavra do Senhor que vai tocar o coração, eu creio já, porque nós oramos para isso. Né? E agradecer aos pastores por essa confiança, né? De ter aceitado sem nos conhecer, mas Deus está no controle de todas as coisas e eu sei que Ele vai falar tremendamente ao coração de cada família aqui representada. O tema que a gente escolheu para esse momento foi Restaurando Minha Família. Quem quer restaurar a família aqui? Amém. Eu creio que Deus vai falar ao coração de cada um aqui presente, que estiver atento ao ouvir a voz do Senhor. E aí eu gostaria de ler a palavra do Senhor no texto que está em João 2, de 1 a 5. Quem tiver a Bíblia, abre e deixa aí. Porque antes de eu ler a palavra, eu vou apresentar a minha família. Posso apresentar a minha família? Pode passar o próximo slide. Essa é minha família. Meu filho, eu tenho 3 filhos. 3 filhos homens, 3 netos homens. E agora veio a minha netinha, né, que é a princesa da casa. Então, meu filho Tiago, minha nora Taniele, meu netinho Heitor e meu netinho Henrique. Meu outro filho Diogo. Meu filho Tiago não mora aqui, mora em Portugal. Meu filho Diogo mora em Curitiba com minha nora Nathalie. E meu netinho Eduardo, que tem 2 anos. E meu filho Igor, com minha nora Dayana e com minha netinha que vai fazer 2 meses no próximo mês. E graças a Deus está na nossa companhia. E daqui a alguns meses está partindo também para Portugal. E vai ficar eu e esse velho em casa. Um encrencando com o outro. Essa é a minha família, a família que Deus me confiou. A família que Deus nos abençoou. A gente estava esperando tanto por uma menininha e chegou a vez da menininha, da princesinha reinar. Daqui a pouco vai embora, mas assim, glória a Deus, porque todos os anos eu tenho algum lugar para ir, né? Nas minhas férias. Mas vamos correr, porque a gente só tem 40 minutos. Então vamos ficar babando mas eu aqui, quero complementar sobre a nossa família. O nosso filho Igor, ele não morava aqui. Nós já morávamos sozinhos. Ele veio se despedir. Ele morava no Paraná também.
e veio se despedir e ela engravidou. Providência divina, né? Providência de Deus. E aí a nossa netinha, ele ficou e a nossa netinha nasceu. Mas daqui para dezembro, acredito eu, estão atravessando o oceano. A gente já está no processo de preparação, né? Se preparando psicologicamente para daqui a pouco ela sair do nosso lar. Mas e essa nossa história são 34 anos de casado. Vamos fazer dia 7 de junho. Amém? Fazemos 34 anos de casado e já estamos nessa caminhada junto há 37. Amém? Vamos lá para a palavra do Senhor? João 2, e eu vou ler do 1 ao 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encha os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformado em vinho, sem saber se onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem vinho primeiro, o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa palavra. E eu sei, Pai, que o Senhor já preparou cada coração aqui presente para dar a porção necessária que cada um aqui presente está precisando. Nós cremos, Pai, que a tua bênção vai alargar, Senhor amado, para toda a família daqui de Lagarto. Que a tua bênção em cada família aqui representada vai ser visível. E todas as famílias aqui vão receber a porção que o Senhor tem para cada um. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos dá infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. E é isso que cremos nesse dia, neste momento. Nós cremos na tua provisão. Em nome de Jesus, abençoa. Amém. Amém, queridos. Costumeiramente a gente sempre fala que crê no melhor de Deus para as nossas vidas. Quem crê? Amém? Você crê no melhor de Deus para a sua vida? Que Deus, a vontade dele é de nos abençoar? Você crê nisso? Você toma posse disso? Você é seguro disso que você está dizendo? Porque muitas das vezes a gente não anda como vencedores. Muitas das vezes a gente anda verdadeiramente como perdedores. Então isso faz parecer que nós não tomamos posse daquilo que Deus nos promete na palavra dele. E eu estava ali sentado e Deus falando ao meu coração de um louvor que todos nós conhecemos. Eu não sou levita. Quando nós dirigíamos a igreja, estávamos à frente da igreja, pastor, o ministro de louvor, o líder, por ele eu não cantava. E eu disse a ele: eu canto porque eu sou o pastor. Amém? Eu só cantava por causa disso, porque ele disse que eu não tinha condição. E eu lembrando dali, daquele louvor que diz: Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. E o que perdi
quando foi, não se compara com o que há de vir. Ele tem, eu creio que Ele tem o melhor para mim. A vontade dele é essa, só que a vontade de Deus, pelo menos ela está em 3 níveis, estabelecida em 3 níveis. Coloca aí Romanos 12, 2. Só para que a gente entenda e eu vou entrar na ministração. Veja que palavra poderosa em Romanos 12, 2. Todos nós conhecemos. Não vos conformeis, ou aqui está nessa tradução, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Ou seja, pelaquilo que você já tem aprendido de Deus, você mesmo tem que ser transformado. A gente não tem que se acostumar com as coisas desse mundo, e a gente acaba se acostumando nisso. Só que continuando, ele diz assim: para que vos experimente o quê? Olha o nível aí: a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo fácil. A gente leva a nossa esposa para almoçar em um determinado lugar. Aí eu pergunto para ela depois: e aí, amor, a comida? É boa. Boa. Pronto. Resume-se nisso: boa. Poderia ser melhor. E aí eu levo em outro restaurante diferente. Aí eu digo: e aí, amor, e essa comida daqui? Essa comida boa. Até me agradou. Até me agradou. E aí eu levo em outro restaurante diferente. Aí eu digo: e aí, amor, essa comida aí? Ela disse: eita, comida boa, me agradou muito, é perfeita, viu? Amém? Aí eu vou fazer essa analogia trazendo para os níveis da vontade de Deus. Em que nível da vontade de Deus eu e você estamos vivendo? Tem gente que se acostumou a estar na vontade boa de Deus. Mas o que Ele quer é que a gente chegue à vontade perfeita dEle. Porque Ele tem o melhor para mim e para você. Não está na boa. Alguns outros estão vivendo até na agradável. Já subiu de nível, mas ainda assim não é a vontade plena do Senhor. Porque eles têm o melhor para nós. E por isso Ele nos trouxe aqui hoje, para desfrutarmos juntos da perfeita vontade dEle. Eu não vim aqui à toa. Eu tenho certeza disso. Está no meu coração, querido. Eu não sei o que você precisa. Nós somos líderes na nossa igreja. Eu sou líder de homem, ela é líder de mulheres. Nós lideramos casais por muito tempo. E eu tenho um exemplo de família. Eu falei um pouco a pastora Paulina, porque eu venho de droga do que você imaginar. De maconha, cocaína, cachaça, o que você imagina. Pense aí, já fiz. Já foi preso, já fui preso. Já tirou nos outros, já tirei. Já pegou tiro, já peguei. Já dei murro, também já tomei. Esse era eu. Família completamente destruída. Mas Deus mudou a minha história. E hoje eu vivo uma parte da perfeita vontade de Deus. Eu falo com autoridade nele. Eu era um nada, eu tinha tudo para dar errado na vida. Eu tinha tudo para dar errado. Isso é um marginal, mais um. Ou talvez nem vivo está mais. Olha um Deus. Nunca sonhei nisso de ser pastor. Crente batia na minha porta, eu botava para correr. Era assim, amor? Botava para correr. Botava para ir embora, banho de coisa braba, ruim. Era assim onde eu estou hoje. Era bem assim. Olha onde eu estou hoje. Vivendo, desfrutando da perfeita vontade de Deus. Todo dia eu louvo a Deus pela minha família. Pela minha família. Queridos, eu nunca perdi uma noite de sono por causa de filho. Dormia que nem me lembrava onde estavam. Porque estavam guardados. Porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? E os meus netos, nós declaramos isso. Eles também servirão. Já servem ao Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Então, essa noite o Senhor está trazendo famílias aqui. Ele quer restaurar. O título, o tema do culto é Laços que não se rompem. Eu creio nisso. Tudo que estiver alicerçado, aliançado no Senhor, não se rompe. Se romper é porque eu dei brecha. E aí muitos de nós esperamos por milagres. O texto aqui fala de milagres. Milagre da transformação. Porque ali a gente vê o ordinário ser transformado em extraordinário. Da água para o vinho. O vinho é a alegria. Eu vou entrar na mensagem, senão minha esposa aí daqui a pouco
me regula, viu? Porque quando eu começo a falar de Deus, eu me empolgo, querido. Eu passo a noite toda aqui falando, pastor. Eu amo esse Deus. Tudo que eu fizer para Ele ainda é pouco. Muito pouco. Nada eu posso dizer a vocês. Então, querido, no texto que a gente acabou de ler, fala do primeiro milagre. E nós vamos se basear nesse texto, fazendo uma analogia desses potes, desses 6 potes, de coisas no nosso meio, no nosso núcleo familiar, que precisa ser transformado. E não necessariamente será transformado por um milagre. Talvez hoje você saia desse lugar tomando uma posição, tomando uma simples posição, coisa que talvez você até aqui não teve coragem de tomar. Então fica atento. O Senhor quer falar ao seu e ao meu coração essa noite. Às vezes, queridos, os relacionamentos familiares, eles estão de vento em polpa. Está tudo indo muito bem. Quer ver o seguinte? Quando os filhos entram na adolescência, pense numa fase abençoada. Abençoada. Queridos, eu não nasci no lar cristão, é como eu falei. Eu posso dizer que nasci quase que numa lata de lixo. Minha família é completamente destruída. Santo de casa não faz milagre, como a minha esposa disse. A maldição da família quebrou em mim, e a maldição da família dela quebrou nela, pastor. E daqui em diante minha geração é só prosperidade. Amém? O núcleo familiar, o nosso, é abençoado. Então, queridos, a gente vê que isso faz parte, permeia a família. Eu podia dar um exemplo rápido, que adolescente é muito complicado. Mas a minha esposa, ela tem muito mais autonomia de falar disso, por ser até psicóloga. Ela entende muito mais dessa área. Mas junto nós vamos trazer aquilo que é da vontade do Senhor para vossas vidas. Amém? Amém. Pode passar. No texto fala de talhas. E talhas, eles são vasos de purificação. No texto fala de que Jesus transformou a água no vinho. E nessa noite, Deus vai falar aos nossos corações. E colocou ao nosso coração fazer uma analogia sobre esse texto de Jesus, do milagre de Jesus, colocando algumas talhas que a gente encontra na família. São desafios que temos na família. A ira ou a raiva, que muitas das vezes quebra a harmonia da família. A decepção, o descrédito, a ansiedade, a tristeza e a frieza. A gente vai falar de cada uma dessas talhas que Deus quer transformar, que Deus quer mudar da água por vinho. Amém? Pode passar. E a primeira talha que eu quero falar é a ira, ou a raiva. Jesus, ele quer transformar essa raiva, essa ira, em paciência. E não é tão fácil assim. A ira, ele é um sentimento, gente. E Deus nos fez perfeito. Se nós somos seres humanos, nós temos todos os sentimentos. Até a palavra de Deus diz que irai-vos, mas não pequeis. E aí você pode estar falando, mas Rosângela, ou pastora Rosângela, como não me irar? Como não sentir raiva nesse... Vamos falar do contexto familiar. Talvez, naquele momento que Maria chegou para Jesus, ela estava irada. Talvez ela estava com muita raiva, porque o vinho ia acabar antes do tempo de acabar. Talvez ela tenha ouvido do próprio casamento lá dos casais,
essa frustração, essa raiva, porque ia acabar o vinho, ia acabar a cerimônia. Vamos pensar se fosse na nossa casa uma festa. E aí a gente contrata um cerimonial e o cerimonial deixa faltar o vinho na metade da festa. Deixa de faltar o refrigerante, o suco ou o salgadinho. Como é que vocês iam ficar? E aí eu fiquei imaginando, talvez, quando Maria chegou para Jesus e falou, acabou o vinho. Ela deve ter chegado para ele, irada, chateada, com raiva. E muitas das vezes a gente está dentro do nosso ambiente familiar, passando por muitas situações de ira, de raiva, ou não. Ou a gente não tem raiva. Ou a esposa não tem raiva do marido de vez em quando. Ou o marido não tem raiva da esposa de vez em quando. Ou os filhos não têm raiva dos pais de vez em quando. E a palavra diz que os pais não provoquem, né, a ira nos seus filhos. Aí, filhos, segue a dica. Quando os pais estiverem provocando ira, segue a dica. Vai lá na Bíblia, vê o versículo que é. Eu acho que é em Efésios. E aí fala, mas será que os filhos também estão fazendo o seu papel de casa? De obedecer os pais? O que está causando ira ou raiva no esposo? Já se fez essa pergunta? O que está causando ira, raiva na esposa? Será que a gente para um pouquinho para perguntar? E aí eu vou, você me expôs, eu vou lhe expor também. Tinha uma coisa muito chata, que eu ficava virada quando eu chegava em casa. Era encontrar um monte de sapato espalhado debaixo da cama. Quando eu ia varrer a casa, que encontrava aqueles sapatos, me dava uma raiva. Me dava, sabe, aquele negócio que você já está saturado de falar e a pessoa não faz. É igual a toalha em cima da cama. Eu estava tão irada, ficava toda vez que eu encontrava aquele sapato debaixo da cama, todo bagunçado lá, eu ia e reclamava com ele, mas gente, não adiantava. Então eu mudei minha estratégia. Eu não passei a não reclamar mais. Certo dia eu estava varrendo a casa e aí peguei os sapatos com a vassoura e fui varrendo a casa toda junto com os sapatos, como se fosse lixo. Pronto, causei ira nele. Ele ficou tão irado que ele ficou chateado comigo, passou acho que a manhã toda chateado comigo. Aí eu disse, já sei. Da próxima vez eu vou fazer questão de varrer na hora que ele tiver vingativa, né? Mas não precisou, gente. Aquela situação foi a situação que levou eu mudar de comportamento e ele mudar de comportamento. O problema é que muitas das vezes a gente causa ira no nosso cônjuge ou nos nossos filhos, mas a gente não percebe que a gente está causando. Falta comunicação nessa situação. Então, talvez seja o momento da gente refletir. Qual a situação que está me deixando irada? Qual a situação que está me deixando com raiva? Qual a situação que eu estou fazendo dentro da minha casa e estou criando uma desarmonia em casa? Se a gente quer que a nossa família esteja restaurada, a gente precisa identificar o que não está correto na nossa família. A gente tem que identificar o que está causando ira ao laço familiar. Amém? Próxima talha.
decepção. Quem aqui nunca se decepcionou? E muitas das vezes a decepção, ela é tão grande que a gente não consegue mais ter esperança que a pessoa mude. Aquela festa que duraria pelo menos uns 7 dias, quando vem aquela notícia dada por Maria, ali causou uma decepção, principalmente nos noivos, porque talvez eles tenham programado para aquela festa ser um estouro ali naquele lugar, ser uma festa muito boa. Só que aí vem esse momento de decepção. E agora, aonde comprar vinho? Talvez era altas horas da noite, não tinha onde comprar, mas não sabiam eles que o principal convidado estava na festa. E é nisso que eu quero me ater nesse momento. Jesus é o principal convidado dentro da nossa família. Ele tem que ser esse elo mais forte dentro da nossa família, porque as decepções, elas vão existir. Nós se decepcionamos a todo momento, porque nós contamos que o outro supra a minha necessidade, responda da forma que eu quero que ela responda. E isso aí é complicado, e isso me frustra muitas das vezes, e eu já não tenho mais esperança que aquilo possa ser transformado. Mas eu quero dizer uma coisa para os amados: Deus é um Deus que transforma. Aleluia. Como eu falei, Ele transformou aquilo que era ordinário, a água, no extraordinário que era o vinho, que o significado é exatamente a alegria. E talvez por essa decepção que você tem tido com o seu marido, com os seus filhos, seja lá com qual membro for da tua família, você já não tem mais esperança. Mas eu quero dizer para você, querido, que o Deus da esperança, Ele faz parte da sua vida. Ele tem o melhor para você. Aleluia. Amém? Agora eu preciso buscar isso nele. Eu preciso buscar. Se eu já não tenho mais força, se eu já não tenho mais condição de lutar, eu busco nele. Maria correu para aquela pessoa certa, que era seu filho Jesus. Os demais convidados não sabiam. O noivo não sabia. Tanto é que o chefe dos garçons, digamos assim, ele ficou impressionado quando aquele milagre foi feito. Quando é transformada a água em vinho. E ele mesmo fala: todos servem o melhor vinho no começo. E quando é para o final da festa, se serve o pior, o mais fraco. Mas o que foi de qualidade ficou para o final. Então, Deus tem o melhor para mim, para você, querido. Aleluia. Pode ter certeza que Ele é o Deus que muda as situações. É o Deus que transforma vidas. Vocês estão diante exatamente dessa pessoa. Até 6 meses de casado eu ainda usava droga sem ela saber. Enganou direitinho. Enganei direitinho. Depois eu fiquei decepcionada quando eu descobri. Depois ela ficou decepcionada quando soube. Eu entrava doidão e saía doidão dentro de casa. E ela não tinha ideia. Para você ver como é sujo o nosso inimigo. Mas Deus, Ele exatamente fez isso. Ele transformou a decepção em esperança. No auge daquela festa, como eu falei, o vinho acaba, a alegria acaba. E agora o que fazer? Tem vezes que a gente se depara com isso. É o fim da linha. E agora eu não tenho mais forças. E aí muitos recorrem a quê? Eu vou me separar. Acham que esse é o caminho mais fácil, que seja o caminho mais correto. E aonde Deus, na verdade, tem falado diariamente conosco. E muitas das vezes a gente não faz o quê? Tão somente crê naquilo que Ele fala. É por isso que eu costumo dizer, a gente tem uma dificuldade grande de tomar posse. A gente até sabe, a gente até conhece, mas tem essa dificuldade de colocar em prática nas nossas vidas. A gente não acredita, porque já estamos sem esperança. A gente acredita que nada vai mudar, e a gente fica tão somente esperando um milagre acontecer. Tão somente um milagre acontecer. Tem cristão querendo viver de milagre em milagre, não quer fazer mais a sua parte. O nosso Deus é um Deus do impossível. O possível cabe a mim e a você fazer. Então no seu casamento, talvez o que está faltando é você tomar uma posição. É você mesmo mudar a história da sua vida, querido. Meu amado,
A gente precisa ter reservas de esperança no nosso coração. A gente precisa ter isso guardado no nosso coração, porque senão nós vamos adoecer. Nós perdemos a esperança, nós ficamos sem rumo, porque a decepção, ela tem o poder de matar o amor, matar os sonhos, matar a paixão, apagar essa chama. E isso vai trazendo uma consequência atrás da outra. E você, o que tem feito? Vai continuar na mesma posição? Ou vai ficar tão somente aguardando esse milagre? Há tempo para tudo, querido. Em Eclesiastes diz, há tempo para tudo. E hoje é o tempo de mudança. Hoje é o tempo de transformação. Hoje é a noite que o Senhor marcou para transformar a sua vida. E como eu disse no começo, talvez não seja um milagre, vai ser só um posicionamento seu. Vai ser tão somente um posicionamento seu. Muitas das vezes as coisas no nosso casamento só mudou assim, com posicionamentos. Deus não fez milagre quando me tirou das drogas. Não, querido. Eu sou sincero em dizer, eu sempre fui uma pessoa muito decidida. Ela, como psicóloga, ela tem aquela técnica de dizer assim: vá tirando aos poucos, vá diminuindo aos poucos. Comigo não funciona. Comigo é ou vai ou racha, ou 880. Eu sou intenso. Já está percebendo aqui, ou né? eu deixo ou não deixo. Deus fez o equilíbrio, gente, aqui. Ou eu deixo ou não deixo. E quando eu disse assim, eu não fumo mais maconha, essas 4, 5 vezes no dia que eu fumo maconha, eu não fumo mais. E não fumei mais. Cigarro da mesma forma, bebida do mesmo jeito. Parei assim, não quero mais, não vou mais, não sou mais escravo disso. Amém. Amém? Então, querido, eu tomei um posicionamento, não houve milagre não. Agora que Deus tem um propósito, sim, eu creio. Deus tem um propósito. Para isso Ele vinha falando ao meu coração. Para isso o Senhor vem me cobrando todos os dias. Posicionamento. Ação, atitude. A gente precisa dar o passo, querido. A gente encolhe-se como perdedor. Querido, toma posse. Você é filho, você é filha, você é herdeiro. Você é herdeira, querido. Amém? Transforme esta noite as decepções em esperança. Próxima talha. Descrédito. Com aquela mensagem que chega, que o vinho acabou, aquele casal cai em descrédito no meio daquela sociedade. E é isso que muitas famílias cristãs, famílias evangélicas, têm caído em descrédito. E eu estava dizendo à pastora Paulina, eu fico a me perguntar, e eu sou preocupado, pastor Sid Clay, pastora Noemi, os anjos dessa casa. Quem vai ser os nossos sucessores? Sabe por que eu me preocupo com isso? Nós pastoreamos 3 igrejas. O Senhor, quando nos levantou com vontade e nos colocou à frente de 3 igrejas. E aí você vai dizer, e vocês não pararam? O Senhor faz assim, a gente vai, ajeita a igreja para Ele, e Ele tira a gente e bota outra. E aí a gente volta a ser auxiliares. Amém? Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Então Deus, Ele tem esse propósito nas nossas vidas. E o que tem acontecido, como eu estou falando, que a preocupação que eu tenho, quem vai ser os nossos sucessores, porque nós temos igrejas cheias de crianças. Alguns poucos jovens. E alguns poucos jovens que têm muito poucos comprometidos. Isso é fato, meu querido, não é história. Isso é fato. E quem vai ser esses sucessores? A gente precisa impregnar nesses jovens, fazer eles entenderem em Cristo quem eles são de verdade. O chamado deles. A gente precisa despertar essa geração. Eu já estou com 55 anos. Eu sei que eu pareço ter 25. Mas estou com 55. E vai chegar um momento que eu já não vou ter mais esse fôlego de ministrar a palavra. Mas alguém vai ser esse sucessor. E são dos jovens, vai nascendo dos jovens. E essa é a preocupação, querido. E o descrédito, que é essa talha que nós estamos falando,
A gente precisa transformar isso em confiança de novo. Sabe por que muitos filhos não têm se entregue na verdade como deveria nos caminhos do Senhor? Porque os próprios pais não são exemplo. O pior é isso. O mais triste e constrangedor é isso. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, mas isso é uma verdade. A gente fala muito, mas age pouco, vive pouco da palavra. Eu tenho uma dificuldade terrível, não tenho vergonha de dizer, pastor. Eu tenho uma dificuldade de decorar versículos. E já briguei com Deus por causa disso. Eu digo, Senhor, os irmãos sabem tudo e decora. Chorei. Aí ele disse bem assim, eu não quero que você decore, eu quero que você viva. Amém? A diferença é grande. Decorar, tem um monte de gente decorando aí, mas vivendo muito pouco, ou quase nada. Então a gente precisa exatamente isso, transformar a desconfiança em confiança. Aquela família, ela cairia em descrédito total se aquela notícia espalhasse. E o que está acontecendo no nosso núcleo familiar tem gerado descrédito no próprio núcleo. Filhos já não confiam nos pais. Pais já não confiam nos seus filhos. Por quê? Por causa de atitudes, por causa do seu andar. Como cristão, a gente precisa ter uma cautela muito grande, porque o boca a boca é disseminado ligeirinho. É rápido demais, querido. A nossa família tem que ser uma família embasada, uma família firme nos pés do Senhor. Nós temos que ser sim a diferença desse mundo. Nós fomos chamados para isso. Odeio religiosidade, me perdoe essa palavra forte. Minha esposa não gosta muito não. Eu digo que a religiosidade, ela se torna ser um câncer que mata. É só religiosidade, mais nada. É só capa. O resto dentro está moído, podre. Seja autêntico. Seja o que você é mesmo, de verdade. Eu costumo dizer que se alguns escutassem a minha oração com Deus, pastor, você escandalizava. Eu rasgo o verbo. Uma vez uma ovelha minha disse, pastor, eu não sei orar, sabe? É só você abrir sua boca. Agora não invente palavra não. Deus, olha, eu tenho um pouquinho de raiva daquela irmã. Não! Eu tenho ódio. Eu por mim dava tapa santo nela. Pulava no pescoço daquela infeliz. Sabe por quê? Porque isso está no meu coração. Porque isso está no meu coração. Aí um filho meu veio orando essa oração bonita demais e sabe quem eu sou. O ódio que eu tenho daquilo. Você está compreendendo que a gente precisa transformar a desconfiança exatamente em confiança? Sabe por quê? Porque isso vai trazer uma alegria ao seu coração, vai trazer harmonia dentro da sua família, a obter a confiança de novo, blindar a nossa família com isso. A gente precisa disso urgentemente, meu amado. A gente precisa disso urgentemente. Amém? A próxima talha é a talha da ansiedade. Quem não é ansioso aqui? Todos nós, né? Ansiedade, ele é um sentimento, como eu falei, como a ira é, um sentimento que foi dado, que todos os seres humanos têm. O problema é que a ansiedade é o excesso de preocupação. E muitas das vezes esse excesso de preocupação está minando a harmonia da família. E aí eu vou dar o exemplo da mulher. Por excesso de carga, por excesso de atribuições, ela sempre está ansiosa, sempre está cobrando mais e mais dentro de casa. A criança vai fazer alguma coisa, brincar em algum lugar, ela já está preocupada em ter que arrumar tudo aquilo ali. E muitas das vezes essa ansiedade, ela traz a desarmonia dentro do lar. Hoje, gente, o maior vilão para aumentar ainda a ansiedade é o telefone.
Hoje a gente tem um aumento considerado dos índices de transtornos psicológicos, principalmente de ansiedade. E isso está afetando, pasmem, os jovens. E alguns estudos trazem que o uso de celular está sendo uma das causas desse aumento de ansiedade. E muitas das vezes as mães, por tanto ter atribuições, permite que os filhos fiquem 10, 15, não sei quantas horas olhando para esse celular. Muitas das vezes a gente não tem tempo de estar conversando, dialogando com os nossos filhos. Muitas das vezes a gente está aqui, eu digo por mim, meu trabalho praticamente 12 horas por dia é no celular. Porque em casa eu estou no celular fazendo trabalho. No trabalho eu estou no celular fazendo trabalho. Na clínica eu estou no celular preenchendo algum relatório. Tudo eu faço no celular. E aí quando chega a noite, se tiver alguma coisa, também é no celular. E aí, como é que fica a nossa mente? Acelerada. E no outro dia, pensando no que a gente vai fazer no outro dia. E muitas das vezes isso causa um rompimento, na verdade, na comunicação com o esposo, na comunicação com a esposa, na comunicação com os filhos. E o afastamento da família. E Deus, Ele quer que a gente busque estratégias de diminuir essa preocupação, de diminuir essa ansiedade, diminuir essas situações que afastam a família da harmonia. A ansiedade, ele provoca sofrimento antecipado no nosso ambiente familiar. Antes de tomar decisões, levemos aos pés do Senhor. Foi isso que Maria fez quando percebeu que o vinho tinha acabado. Ela ansiosa, preocupada com aquela situação, preocupada no que poderia acontecer, ela foi direto para Jesus. E o que foi que Jesus fez? Calma, paciência. Ainda não chegou a hora. Muitas das vezes o que está nos faltando é paciência diante das situações que a gente vive dentro de casa. E aí a Thalia fala sobre isso, de a gente identificar o que é que está tirando a nossa paciência. O que é que está fazendo com que a gente venha estar se preocupando. O que essa preocupação está minando a nossa harmonia. E a gente identificando, a gente pode tomar uma atitude e mudar essa situação. Próxima Thalia. Tristeza. Quem é que não sente tristeza? A tristeza, gente, ela vai acontecer. Porque a própria palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ela vai acontecer. O problema é como eu vou lidar com a tristeza. Como eu vou lidar com as situações tristes da vida. Quando meu filho disse que só ia esperar minha netinha nascer para viajar, para morar em outro país, meu coração ficou triste. Quem não fica triste quando o filho parte, né? Vai para outro lugar. Quem não fica triste quando a gente recebe uma notícia de luto? Quem não fica triste? Todos nós ficamos tristes. Mas se a gente realmente estiver alicerçado na palavra, se realmente orar, entregar essa tristeza ao Senhor, Ele vai nos dar paz, Ele vai nos dar alegria.
Porque a palavra de Deus diz que a alegria vem do Senhor. Neemias 8:10 fala sobre isso. Que a alegria é do Senhor. E que essa alegria é que nos fortalece. Mesmo chorando a dor da partida, eu creio, nós precisamos crer que é o Senhor que nos fortalece. Que o Senhor tem uma provisão. Que em tudo, Deus provê. Tudo se encaixa quando a gente acredita na posição do Senhor nas nossas vidas. Tudo se encaixa. Amém? Amém, queridos. Próxima talha, frieza. E a gente vê naquele episódio da festa que mesmo que os convidados ficassem sabendo o que estavam acontecendo, com certeza muitos ficariam alheios à situação. E muitas das vezes a frieza está tão grande no meio familiar que um já nem se preocupa mais com o outro. A dor do outro já não é mais a sua dor. Eu costumo dizer que a dor da minha esposa é a minha dor. A dor dos meus filhos é a minha dor. Eu me compadeço disso e eu busco tentar fazer algo para mudar essa situação. Porque é essa a alegria que nós temos no Senhor. Porque é isso que fortalece o núcleo familiar. E a gente não pode ficar alheio ao que está acontecendo. Muitos pais já abriram mão dos seus filhos, já desistiram de seus filhos. A situação dos seus filhos eles já não se importam mais. Eles acham que não tem mais jeito. Desistiram dos seus filhos. A esposa já desistiu do marido, o marido já desistiu da esposa e vivem meio como estranhos dentro da família. Uma ovelha lá da nossa igreja, semana passada, estava dizendo que a irmã dela mais velha ajudava muito ao irmão, o único irmão homem, ajudava muito, só que ele viciado, e a gente sabe porque eu sei porque vivi isso, quanto é difícil, e ela ajudou muito, e hoje o que é que acontece? Ela viu que nada mudou, que nada transformou. Hoje eles vivem na mesma casa, ela, o irmão e a mãe, e ela não fala mais com esse irmão, ela já está alheia à situação dele, não incomoda mais a situação dele. Você veja que ponto chega a frieza no coração da pessoa, onde a própria palavra do Senhor diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Amém, queridos? Então a gente precisa entender que precisamos transformar essa frieza, talvez, que já tomou conta da nossa família, meu amado, transformar isso em amor. Que isso acenda de novo, esse amor que está no nosso coração. Quando a família ela atravessa uma crise, a gente precisa junto vencer essa crise. A gente precisa se somar. A igreja, a família de Cristo tem que ser da mesma forma. Nós somos uma família, nós vivemos em unidade. Eu estava dando uma olhada no perfil da igreja e vendo pessoas falando sobre as ações sociais que a igreja faz. Que maravilha! É se compadecer do outro, do próximo. Aquilo me incomodar, aquela situação tem que me incomodar. Eu tenho que me sentir incomodado. Sabe por quê? Isso é o amor de Cristo no meu coração. Isso é o amor de Cristo no meu coração, querido. Então, quando a família atravessa essa crise, a gente precisa junto nos dispor a se somar para vencer isso. Estou com você. Vamos até o fim nisso. Amém, queridos? Glória a Deus. Na família não deve haver lugar para frieza. Não dê lugar para isso. Não dê. Expulsa esse intruso. Expulsa, não é de Deus. Essa frieza não é de Deus. O amor ele tem que prevalecer. Essa chama tem que ser acesa de novo. O amor ele é que nem brasa. Ele precisa ser alimentado para arder de novo no meu e no seu coração.
Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Se estiver faltando amor, meu querido, no nosso relacionamento, no nosso ambiente familiar, eu preciso buscar em quem? A quem é o dono do amor. Aquele que é o próprio amor. Nós não escolhemos a Deus, o Senhor que nos escolheu. Porque Ele nos amou primeiro. Não é porque nós o amamos. Ele nos amou primeiro. E deu o seu Filho unigênito por mim e por você, meu querido. A frieza, ela leva à falta de uma comunicação. E já não se comunicam mais. E quando se comunicam é trocando farpas. Isso muitas das vezes no casamento. É horrível isso. São casais que a gente tem um casal, são amigos nossos em comum. Meu Deus, eles trocando elogios, só Jesus na causa. Só a misericórdia de Deus. Hoje são separados. Porque aquilo não tinha como dar certo. Daquela forma não. Daquele jeito que caminhava não. Então a frieza traz essa falta de comunicação. Esfria esse amor. Esfria. É natural, é um caminho natural. É abismo. E a gente precisa rapidamente tomar conta disso. Mudar essa história. Buscar naquele que pode exatamente suprir a todos nós desse amor. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu gostaria muito de explanar muito mais. Tem muita coisa no meu coração para falar. Quando me convidarem outra vez para pregar, me dá 2 horas de ministração. Queridos, vocês não têm ideia o quão eu fico com vontade de falar. Minha esposa é que fica regulando. Porque falar dessa... Eu amo esse Deus, me dá logo vontade de chorar. Eu amo esse Deus. Eu digo, Senhor, o que eu tenho feito é muito pouco. Me mostra o que eu tenho que fazer mais. Porque Deus é maravilhoso, querido. Deus é esse Deus, hein? Deus é esse Deus que restaura. Não espere tão somente por um milagre. Muitos vivem como mendigo da fé. Vive como mendigo. Não, querido, tudo que a gente aprende de Deus é tomar posse. É viver os níveis da vontade de Deus. Se eu sei que Ele tem o melhor para mim, por que não estou vivendo isso ainda? O núcleo mais importante, família. E aonde aí fora distorcido completamente. Mas graças a Deus, dentro da casa do Senhor, a gente tem pregado com muita intensidade, com muita verdade no Senhor, o que é família. A gente precisa blindar esse núcleo. Urgentemente, a gente precisa blindar esse núcleo. Amém, queridos? Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Eu queria chamar o ministério de louvor. Eu pedi à pastora Paulina que me permitisse a fazer esse momento com a igreja. Todos que estão em família. Porque o tema, coloca lá aí, laços que não se rompem. Nós vamos em família todos juntos. Procura seus familiares. Eu sei que a igreja, as cadeiras são coladinhas. Era assim também na nossa igreja. Procura um espaço, porque não vai dar para você fazer aí entre o meio das cadeiras. Você vai ficar em família, seu núcleo familiar. Nós vamos criar um laço, porque nós vamos adorar o Senhor essa noite junto como família. Sai do seu lugar, busca a sua família. Busca a sua família. Agora, vocês não vão dar a mão não, fechar um elo assim não. Laços que não se rompem. Você vai fazer um laço. Você vai fazer um laço. Mas você vai fechar esse laço. Você vai fechar esse laço. Ah, mas eu estou só com a minha esposa. É assim, fechadinho. Por quê? Porque nós vamos. Isso é nível espiritual agora. Nada de humano. É só para quem crê, só para cristão, só para evangélico isso. Só para quem crê. Nós vamos blindar. Nós vamos fechar esse núcleo familiar. Porque vai ser um laço que não vai ser rompido. Nós vamos reafirmar essa noite que nós estamos entrelaçados. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o mistério de Deus? Nós estamos entrelaçados em família. Ei, vocês não entenderam ainda. Eu quero que feche. Não é uma reta, não.
É como se fosse uma aliança. Porque Deus, Ele está exatamente restaurando essa aliança, que é a aliança de sangue. Família. Amém? Sai do teu lugar, busca um lugar fora. Bora lá, meu irmão. Fecha esse laço. Fecha esse laço. Fecha os teus olhos também. Você vai adorar. Você vai louvar ao Senhor. Você vai orar pelo seu familiar. Você vai chamar a atenção de Deus, crendo que você está saindo daqui essa noite com aquilo que talvez estava arranhado, restaurado. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Um presente precioso eu ganhei. Tenha certeza que você saiu com esse presente essa noite. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Veja de onde vem, querido. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre eu quero estar. Lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão, e pra sempre assim será. Declara isso, que a tua família está debaixo da graça. Está guardada nele. Foi ele que criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Bem forte, vamos louvar bem forte. Debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Um presente precioso eu adore, igreja, adore. Adore em família, blinda a tua família. Um projeto que creia, tome a sua vitória essa noite. Toma posse de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor. É o amor, querido. Onde sempre quero estar. Declara forte. Lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Seja verdadeiro com Deus. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão, e pra sempre assim será. Bem forte, igreja. É a sua família, declara isso. Debaixo da graça. É a sua família, meu irmão. Guardada nas asas de quem a criou. Ele é que é o dono. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do
debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, Senhor, tomando posse de todas as promessas que existem, Senhor, na Tua palavra, tudo que o Senhor já declarou sobre as nossas vidas, eu profetizo nessa noite de bênção. O Senhor nos trouxe a essa casa, que é casa do Senhor. O Senhor trouxe para mudar histórias, para transformar vidas, para restaurar casamento, restaurar relacionamento. Pai, em nome de Jesus, blinda, meu Deus, blinda. Não deixes mais, Senhor, que esse homem, ou que essa mulher, que esse filho, ou que essa filha, seja lá um membro que for desse núcleo familiar, Senhor, se sinta mais sozinho, se sinta, Senhor, decepcionado, triste, Senhor, frio. Acende essa chama, acende, Senhor, de novo a chama nessa família. Faz arder o Teu amor, Espírito Santo de Deus. Faz arder, Senhor, chama acesa novamente nesse casamento, nesse núcleo familiar, meu Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos vitória, vitória, vitória que vem do Senhor. Quebra as barreiras, Senhor. Desfaz, Senhor, todo o mal hereditário. Aquilo que nós acreditávamos que deveríamos, Senhor, dar continuidade na nossa família, que caia por terra agora isso, em nome de Jesus. Que tudo seja um novo do Senhor nas nossas vidas. Abre os nossos olhos, olhos espirituais, nos dá asa, Senhor, para alçar voos mais altos no Senhor. Pai, junto como família, nós fechamos esse laço essa noite. Não rompe mais. Nós estamos aliançados novamente. É uma aliança de sangue que fazemos, Senhor. Essa é a família que não foi a que eu escolhi, mas foi a que o Senhor nos deu. Pai, em nome de Jesus, nós até escolhemos com quem vamos casar, mas não escolhemos onde vamos nascer. Mas o Senhor não escolheu errado. Nós não estamos nesse núcleo familiar por acaso. Nós temos um propósito no meio da nossa família. Eu e minha esposa temos que ser a diferença. Nós temos que ser a diferença. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria, dá discernimento. Nos traz, Senhor, o entendimento, para que a gente consiga, Senhor, degustar, usufruir do melhor do Senhor. Nós não aceitamos mais a mendigância, porque nós somos herdeiros, nós somos filhos, nós somos mais que vencedores. Eu preciso aprender isso, eu preciso declarar todos os momentos na minha vida, na vida da minha família: os nossos filhos são vencedores. Aleluia. Nós podemos até nesse momento estar vivendo situações difíceis, mas nada é impossível na mão do Senhor. Se eu não consigo mudar essa história, o meu Deus, o seu Deus, é Ele que transforma histórias. É Ele que tira do ordinário e transforma em extraordinário. Toma posse, meu amado. Toma posse, minha querida. Toma posse. Não saia daqui sem crer no que você veio e recebeu nesse lugar. É assim que eu louvo a esse Deus maravilhoso. Tudo isso para a honra e glória do nome dEle. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 Aleluia.